Olá, meus queridos e minhas queridas, esse que vos fala, José Ferreira Filho, e é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês, até bem difícil de ser falada, porque é um assunto que poucas pessoas gostam de ouvir, mas que se faz muito necessário. Tá? Esse é mais um vídeo de uma pitadinha de teologia, mas visando trazer o crescimento espiritual para a minha e para a sua vida. E o que eu quero estar falando hoje é a respeito justamente de um assunto que eu tenho visto ser falado por alguns ensinadores, pregadores aí, que a gente vê em muitos vídeos no YouTube, alguns pastores, e que tem me chamado a atenção isso, algumas pessoas até com uma certa influência, conhecido de muitos, e que tem trazido a seguinte mensagem, que na opinião deles, o inferno, ele não é eterno, mas ele é temporário. Ainda se diz que um Deus de amor não pode condenar uma pessoa por toda a eternidade ao inferno. E dizem ainda que Deus não seria justo fazendo isso. Ainda aqueles que falam assim, que por uma escala de 80 anos de vida, eu teria cometido pecados e depois eu estaria eternamente condenado. Então, esse é o argumento deles. Primeiro, a pessoa está dizendo que Deus seria injusto. Agora, quem sou eu e você para determinar o que é a justiça de Deus? Irmãos, já começa um absurdo por aí. A segunda coisa é que de repente eu estou vendo no segmento evangélico a defesa do purgatório, uma doutrina que a gente vê que é totalmente da Igreja Católica e que não tem nenhuma fundamentação bíblica. Eles usam alguns escritos apócrifos para fundamentar essa ideia de purgatório. E de certa forma as pessoas que têm pregado isso, que o juízo, o inferno, ele é temporário e que depois a pessoa vai passar por um processo de purificação e ser elevada a Deus, é a mesma doutrina do purgatório. Agora, se eu tenho uma vida de pecado, uma vida de erro, e quando eu morro, eu recebo uma condenação, mas uma condenação temporária, aí depois, pautado no chamado amor de Deus que aceita tudo, como se Deus fosse um tolo, que eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse, e que depois está tudo bem, pautado nisso, eu vou ser elevado e vou receber a herança do céu. Então por que Jesus veio? Por que houve o sacrifício na cruz? Se eu, num determinado tempo, eu passasse por um processo de purificação, sei lá, em qualquer lugar que eu estivesse, e depois Deus me levasse para o reino dele, não precisaria o sacrifício de Jesus para o perdão dos meus pecados. Irmãos, isto é doutrinas de demônios. Jonathan Edwards, um dos puritanos, ele já dizia que o pecado contra um Deus eterno nos confere uma sentença de juízo e de condenação eterna. Agora eu vou estar lendo aqui um texto, só um texto para vocês. Eu não vou entrar no pormenor de doutrina do inferno, inferno é eterno ou não. Só vou ler um texto. Aqui em Apocalipse 20, no versículo 10 está dizendo assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Para todo
o sempre. Não está falando que é temporário, não está falando por algum tempo. E continuando aqui no versículo 15 diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aí já sustenta para nós a primeira coisa, que o lago de fogo, a condenação final, será um lugar onde estará o diabo, o falso profeta e a besta. E também todos aqueles que o seguiram. Alguns que argumentam que o lago de fogo é apenas para o diabo e seus anjos, não. O lago de fogo, a condenação final, é para eles e para todos aqueles que o seguirem. Todos aqueles que forem insubmissos, todos aqueles que forem arrogantes, todos aqueles que forem blasfemadores, todos aqueles que forem amantes de si mesmo, todos aqueles que blasfemarem contra Deus e contra o seu Messias e blasfemarem contra a palavra de Deus, aqueles que se recusarem a seguir a mão estendida de graça de Deus e quiserem andar pelas suas próprias concupiscências, andando de mãos dadas com o diabo que é o seu mestre, todos esses terão a mesma condenação que o diabo. E aqui está escrito que é para sempre. Não tem tempo determinado, é indeterminado. Vou ler um último texto aqui para encerrar. Hebreus 9, 27, está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Com esses textos, eu mato para vocês duas questões. Primeiro, se o inferno ele é temporário ou ele é eterno. Segundo, aqui em Hebreus está dizendo que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Então já desbanca a ideia da reencarnação. Nós temos uma vida para viver e nada mais. Os meus atos e os seus atos dessa vida vai determinar o meu e o seu futuro. Nós não teremos outra vida, é somente essa. É aqui neste mundo que é o nosso vale da decisão, aonde nós decidimos se queremos seguir a Deus ou queremos seguir as trevas. Se seguirmos as trevas, teremos a condenação das trevas. Se seguirmos a Deus, estaremos para sempre com Ele. Meus amados irmãos, eu sei que é uma palavra difícil, mas eu preciso trazer essa palavra para vocês. Porque a verdade tem que ser dita. As pessoas não podem ser enganadas por esses ventos de doutrinas e essas doutrinas de demônios. As pessoas têm que estar cientes da sua responsabilidade diante de Deus. Há uma condenação, e essa condenação é eterna. E se você se autoavaliando, você precisa consertar a sua vida. Faça isso hoje, não deixe para amanhã. Deus tem um propósito na sua vida e Ele está esperando o momento ali que você vai tomar consciência, se arrepender e se voltar para Ele. Receba essa palavra no seu coração, que o Espírito de Deus fale mais e mais na sua vida. Deus abençoe. Apesar da dureza da palavra, mas foi um prazer falar com vocês. Porque o meu compromisso aqui é falar a verdade, é estar pautado na palavra de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia é tudo que nós temos. Ela é nosso guia para toda a verdade. Deus abençoe.